Meus prezados e muito queridos irmãos, paz seja com todos nós. Deus continue abençoando a todos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, eu quero desejar a todos um ótimo domingo na presença do nosso Deus, um domingo abençoado, um domingo cheio e repleto da unção e da graça do Espírito Santo. Eu peço a você que é novo aqui no canal, que está chegando agora, não deixe de se inscrever, nos ajude a crescer e avançar o canal. Contamos com a sua ajuda e com a sua inscrição. Não leva nem 5 segundos e é de graça, não vai te custar nada, amém? Meu irmão, também ative o sininho para receber as nossas notificações, pois é muito importante, todas as manhãs nós estamos aqui postando, subindo aqui na plataforma do YouTube uma mensagem para o seu coração, uma palavra, uma devocional da parte de Deus para você. Também deixa o seu like, é muito importante. Quando você deixa o seu like, o YouTube ele distribui, ele entrega esta mensagem, esse vídeo para outras pessoas também. Então por isso que é importante o seu like. E não esqueça, após você assistir esta mensagem de hoje, compartilhe também aqui, ó, é coisa rápida, compartilhou, vai na sua rede de comunicação, seu veículo de comunicação, pode ser o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, Telegram. Deus te abençoe. Compartilhe com essas pessoas, seus amigos, familiares, e com certeza o Senhor continuará te abençoando. O seu comentário aqui para nós, ele é muito importante também, tá certo? Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre. Meu irmão e minha irmã, eu quero dar continuidade aqui à nossa série, As Obras da Carne. E hoje eu quero falar sobre a lascívia. É a terceira obra da carne que Paulo lista em Gálatas, no capítulo 5. Mas eu quero ler o versículo 16 primeiramente, que diz assim: Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e luxúria, que é a lascívia. Em outras traduções, a libertinagem. Então nós queremos aqui hoje falar um pouco com você sobre a lascívia. O que significa lascívia? Será que a lascívia ela está presente em nosso meio? Será que nós já cometemos algum tipo, de situação da lascívia? Será que nós já cometemos esse pecado? Será que a lascívia já se manifestou em nossa vida de alguma forma ou em algum momento? Lascívia significa luxúria desenfreada. Luxúria desenfreada. Sensualidade exagerada, devassidão. A lascívia é uma palavra que transmite o conceito. A lascívia é uma palavra que transmite o conceito de conduta reprovável e vergonhosa, no sentido de ser uma afronta ao pudor sem qualquer decência. Olha só aonde que a lascívia leva uma pessoa. Então o significado da lascívia, então você viu que tá certo, luxúria desenfreada, então sensualidade exagerada, então devassidão. Então a lascívia ela provoca isso, é o que ela é. Então muitas das vezes nós estamos vivendo momentos onde a lascívia tem, tá certo, tomado conta do nosso meio. Observamos aqui que a lascívia é um pecado. Se a lascívia é um pecado, veja Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a natureza terrena, que é mortificai as vossas paixões, as vossas lascívia, os vossos desejos sexuais, mortificai o vosso corpo. Então o apóstolo Paulo está chamando-nos para matar esse apetite da carne, esta obra chamada lascívia. A lascívia é um pecado que geralmente
ela passa meio que desapercebida no meio do povo. Então muitas das vezes as pessoas elas pensam que é normal. E hoje um dos maiores veículos para produzir a lascívia é o veículo da moda. Hoje parece que o povo, principalmente alguns crentes dentro da igreja, parece que o Espírito Santo já não é mais o suficiente para preencher aquela pessoa. Então aí a moda, o modismo, pessoas famosas lançam um tipo de roupas já para provocar mesmo a sensualidade, já para provocar mesmo o desejo sexual no outro. Então a lascívia é isso, a lascívia é um pecado que geralmente passa meio que desapercebido, em meio até mesmo à igreja, à sociedade, à comunidade. Porém é listado como um dos frutos da carne em Gálatas 5:19. Ela está lá listada, que é fruto da carne. E tem mais. E na Epístola aos Colossenses é descrito como comum a natureza humana. Então, lá em Colossenses fala que ela é comum a natureza humana, ou seja, aonde está a natureza humana, a natureza carnal, ali está a lascívia. Mas o que significa, na prática, onde encontramos a lascívia? É comum entre os crentes? É comum entre nós? É comum aí? É comum onde você vive? A definição, segundo o Aurélio, aqui o dicionário, lascívia significa sensualidade. Olha só, sensualidade, desagrado, devasso, libertinagem relativa ao prazer sexual. Então, que procura constantemente e sem pudor, satisfações sexual, luxúria. Então, olha só, nos dias atuais, o pecado da lascívia, tem entrado na vida dos crentes e muitos de forma até natural. Muitos até nem consideram. É normal. E é esse normal que está acabando com muitos casamentos. E é esse normal que está acabando com muitos crentes. Então a lascívia é um pecado muito perigoso. É uma obra da carne que muitas vezes se manifesta para derrubar pessoas. Olha só Romanos capítulo 8, versículo 5. Então, pois os que são segundo a carne, se declinam as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, se declinam para o Espírito. Então é fácil de você entender que quem é segundo a carne sempre vai querer essas roupas, vai querer viver uma vida devassa, vai querer viver dentro de uma imoralidade sexual, vai querer viver dentro de uma luxúria desfreada. Por quê? Porque é segundo a carne. É pessoa que ainda não nasceu de novo. É pessoa que ainda não se regenerou. Então, ela quer ir para a igreja, mas não quer mudar o guarda-roupa. Ela quer ir para a igreja, mas não quer dar um bom testemunho de sua conduta de vestuário, de falar, de se comportar, de se pôr. Então a lascívia na igreja, infelizmente, é comum vermos algumas até manifestando, né? Desde pecados sem muitas reservas. Vai que vai. Então isso é alarmante. Isso é degradante, pois o nosso corpo, ele foi feito para glorificar a Deus. Olha o que o Paulo fala à igreja de Corinto, 1 Coríntios 6:20, porque foste comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então as pessoas quando vê a gente na rua, as pessoas quando vê a gente na igreja, no trabalho, na escola, será que elas estão glorificando a Deus através do nosso corpo? Através da nossa roupa? Será que Deus está sendo glorificado? Será que Deus está sendo exaltado? Olha só, a moda está agora praticamente obrigando as pessoas a usarem e a curtirem as suas saias, as suas calças, as suas camisetas ajustada, apertada no corpo, marcando todo o corpo. Então isso daí é o mundo, a moda, querendo já obrigar a pessoa, é o sistema. E quantas pessoas gostam
ficam procurando na internet, ficam procurando em redes, tipo de roupa da moda, roupa da época, roupa do momento. A lascívia, ela prejudica muito a nossa vida. Observamos bem que muitas das vezes o pecado da lascívia, então, o seu sinônimo também é cobiça, sensualidade. Então, muitas das vezes a gente se comporta de um jeito onde as pessoas começam a cobiçar a nossa vida, onde a gente começa a provocar uma sensualidade com o nosso corpo, e aí começa a fazer as outras pessoas nos cobiçarem. Então podemos definir a lascívia como um desejo impuro. A lascívia, ela provoca um desejo impuro. Dentre os mandamentos do Senhor está a ordem de não cobiçar nada de ninguém, mas a gente acaba fazendo as pessoas cobiçarem. O pecado da lascívia é internalizado. Ela é internalizada na pessoa, e mesmo que não chegue num consumo do ato, mas já é um pecado. Ah não, mas eu não pratiquei, então não é. É pecado. Jesus deixou claro que a partir do momento que você olha para uma pessoa, e se no teu coração você já desejar de uma forma impura, você já pecou com ela. Você já pecou, acabou. Não tem meio termo, não, pastor, porque não foi consumido. Não, a questão aqui não é balcão de negócio. A questão aqui não é um copo de água, um copo de refrigerante, um copo de bebida para consumir, para depois pagar. Não. Aqui, no reino espiritual, Jesus deixou claro, Mateus 5:28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, já pecou com ela. Olha só, já. E muitas mulheres, ou até homens, se vestem de forma para chamar a atenção, para que o outro a deseje. Quantas pessoas ficam paradas no meio do espelho, se produzindo, para quem? E muitas vezes está se preparando para provocar esse pecado da lascívia. A sensualidade é um dos graves pecados da lascívia. Olha só o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E olha só, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não vai tentar ninguém desse jeito não, meu irmão. Deus não vai colocar, Deus colocou uma mulher na minha frente para ver se eu vou cair. Deus colocou um homem na minha frente para ver se Deus vai cair. Luxúria, Deus colocou um monte de dinheiro na minha frente para ver se eu vou pegar. Uma luxúria desenfreada, um desejo pela matéria desenfreado. Não, Deus não vai fazer isso, meu irmão. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Se você tem a lascívia dentro de você, e você não pode ver um dinheiro, não pode ver uma mulher, não pode ver um homem, não pode ver um rapazinho, não pode ver uma menininha, e você já, os seus hormônios já levantam, então você será tentado pela sua cobiça. Quando este o quê? Quando esta o atrai e o seduz, é tentado. Então a cobiça, depois de haver concebido, depois de haver ser concebido, dá à luz o pecado. Então primeiro a lascívia, aí você começa a cobiçar, vai nascer o pecado. E depois que o pecado nasce, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Gera morte. Tiago 1, 13, 14 e 15, gera morte. Começa pela lascívia, depois desce para o coração, daí começa a produzir maus pensamentos, e daí nasce o pecado. Consumido o pecado, gera morte. É o que é. Jesus disse que os pecados, como a lascívia, vêm de dentro do coração humano. É interiorizado, vem lá de dentro. Então os motivos que muitas vezes levam a gente a ficar com esses pensamentos é a ociosidade. Ociosidade. A pessoa que está muito ociosa, está muito desocupada, então não tem nada para fazer, não ora, não jejua, não lê a palavra. Olha lá, Eclesiastes 6:9.
Andar ocioso dá cobiça. Andar ocioso, o que vai dar? Vai dar a cobiça. Como aconteceu com quem? Com Davi, o rei Davi. Ele estava ocioso, o exército estava no campo, mas ele estava lá, desocupado. Aí ele foi ver quem? Betseba tomando banho. Segundo Samuel 11:2, foi lá ver Betseba tomando banho. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de desvaneio, é o que nos leva à prática da lascívia. E eu também quero falar aqui sobre o narcisismo. O narcisismo é terrível. É pessoa que cultua o próprio corpo. Tem pessoa, meu irmão, que ela cultua o próprio corpo. Você já ouviu falar do narcisismo? O narcisismo, na verdade, nada mais é de um homem. Olha só. Então a filosofia grega, ela fala que um homem chamado Narciso. Então ele sempre ia para a beira do rio e ele ficava olhando as águas refletir o seu rosto. E de tanto ele olhar para aquilo, ele acabou se apaixonando por ele. E ele começou a cultuar a ele, a adorar a ele, o seu próprio corpo. Então é isso que aconteceu com o Narciso. Então a sua beleza, o reflexo na água, aquilo dali fez ele começar a cultuar o seu próprio corpo. E quantas pessoas são assim? Então esse Narciso, ele se tornou vaidoso. A filosofia grega fala isso. Então ele se tornou vaidoso com seu rosto. Então ele saía buscar uma popularidade sobre a sua beleza, sobre o seu corpo, sobre os seus cabelos. E quantas pessoas são assim? Isso daí provoca lascívia. Provoca lascívia. Quantas pessoas que elas pegam o celular, tudo ela quer postar na rede social, e tira foto fazendo biquinho, e tira foto não sei o que fazendo assim, aí arruma a camiseta assim, deixa o corpo marcando para ficar tirando. Então tudo isso daí é narcisismo. Pessoa que adora o corpo, aí quer expor, coloca na rede social para ver quantos likes recebe, para ver quantas compartilhadas ganha, para ver quantos comentários vai ter. E aí quando não tem nada muito assim, fica até frustrado, fica triste, entra em depressão. Não, se liberta disso. Deus te fez como você é. Adore a Deus pelo que você é. Adore a Deus, não precisa você se apresentar para ninguém, porque você já é obra do Espírito Santo. A sua casa já é obra do Espírito Santo. Então, pastor, como que eu venço a lascívia? Como que eu venço ela? Como que eu consigo vencer a lascívia? Olha só, ela só é vencida através da capacitação do Espírito Santo que habita em nós e que nós podemos alcançar pela conduta de uma vida que agrade a Deus. Devemos evitar a todo custo qualquer situação que desperte em nós desejos e pensamentos impróprios. Então, quando a sua mente começar a maquinar alguma coisa que não convém de Deus, então você já repreende. Vai falar, está amarrado, Satanás. Em nome de Jesus, começa a cantar um louvor ao Senhor. Então começa a orar, pensa num salmo, pensa num evangelho, pensa lá em alguma coisa que está na Bíblia e você já começa a ler o que você sabe de cor. Então como que eu posso vencer a lascívia? É desse jeito. Primeiro, pela capacitação do Espírito Santo. Segundo, criar qualquer situação para não despertar o desejo de pensamentos impróprios, voltando o nosso pensamento para Cristo, como diz em Gálatas, no capítulo 5, versículo 24. Olha só, sei que isso não é fácil, mas há uma boa notícia. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, como que eu faço para vencer isso? É pensando naquilo que é do alto. É pensando naquilo que é do reino. É pensando naquilo que é do céu. Assim você irá vencer. Assim você irá ter vitória. Por quê? Porque você está com a mente focada em Cristo. Fique a tua mente focada em Jesus. Fique a tua mente focada em Deus. E com certeza o nosso Deus, ele vai continuar te abençoando.
Ele vai continuar te guardando. Ele vai continuar abençoando a sua família. Vamos nos livrar do pecado da lascívia, porque é uma obra, olha só, é uma obra da carne. Não vem de Deus, mas é do mundo. E ele está em meados aí em nosso meio. Está esparramado. Então muitas das vezes a gente pode até já ter praticado esse tipo de pecado e muitas vezes passou desapercebido em nós. Vamos nos guardar, vamos vigiar e com certeza Deus continuará nos abençoando. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, familiar. E em nome de Jesus você terá vitória em nome de Jesus, amém? O seu like, se inscreva se você não é inscrito, não custa nada, é menos de 5 segundos você já está inscrito. É só vir aqui, ó, inscrever-se, já está aí, você já está inscrito, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre. Lembre-se, recuar nunca, desistir jamais, avante sempre, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador.